Portanto, irmãos, não tem coisa pior do que você viver aqui na terra, servir ao Senhor e não ter a presença do Senhor. A pior coisa. Por isso que Moisés, em Êxodo 33, quando Deus se indignou, aquela geração que logo construíram um bezerro de ouro e abandonaram a Deus, prevaricaram, enquanto Moisés estava no monte com Deus, Deus se indignou contra aquela geração e disse para Moisés: esse povo não vai entrar na boa terra de Canaã, eu vou fazer da tua geração uma geração que vai possuir a boa terra. Aí Moisés falou: não, você tem que se lembrar que você fez aliança, não foi com Moisés, foi com Abraão, Isaque e Jacó. Você ainda vai ter que levar os filhos de Israel para possuir a boa terra. Aí o Senhor falou: está certo, você está certo, eu vou conduzir esse povo, levar esse povo para a boa terra, mas eu mesmo não vou. Eu vou enviar um anjo adiante deles e ele vai encaminhá-los para a boa terra de Canaã. E Moisés então logo protestou. Ele disse: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar, porque eu também não vou. Aí o Senhor prometeu e lhe disse: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Irmão, não tem coisa melhor do que servir ao Senhor tendo a presença do Senhor. Não tem coisa melhor do que servir ao Senhor, irmãos, tendo descanso. Irmãos, servir ao Senhor, de um lado, tem muito labor, muitas lutas, muitas dificuldades. Mas por outro lado, irmãos, se você tiver a presença do Senhor, irmãos, servir ao Senhor é um descanso. Porque apesar das lutas, das dificuldades, das situações difíceis, mas irmãos, quem vai abrir todo o nosso caminho, quem vai fazer a obra de Deus por nós, irmãos, é a própria presença do Senhor. Nós precisamos aprender a trabalhar no descanso. Por isso, irmãos, a unção indica a presença do Senhor. Eu quero viver na presença do Senhor. Voltando lá para 1 João 2. Eu quero fazer uma pergunta. No final do versículo 27, aqui diz que a unção é verdadeira, ela não é falsa. E aqui diz: permanecei nele, no Senhor, né? Como também ela vos ensinou. Ora, se nós já temos a unção dentro de nós, por que aqui ainda fala para nós permanecermos nele? Se a unção já está em nós, você não tem essa dúvida? Certo? A unção é o próprio Espírito que recebemos do Senhor. E por que ela nos ensina a permanecer em Cristo, se Ele é o Espírito de Cristo que está em nós? Romanos 8 mostra que o Espírito de Deus já habita em nós. Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em nós. Nós temos ou não temos o Espírito de Deus habitando em nós? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nós temos, além do Espírito de Deus em nós, nós temos o Espírito de Cristo.
São dois espíritos? É um só espírito. Nós temos o Espírito de Deus. No dia em que nós recebemos o Senhor, nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. Nós temos o Espírito de Cristo, por isso que nós somos dele. Aí versículo 10 fala: se porém Cristo está em vós. Então, não só temos o Espírito de Deus, nós temos o Espírito de Cristo, e o próprio Cristo habita em nós. Aí versículo 11 complica mais ainda: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Afinal de contas, quantos espíritos habitam em nós? Uma certa vez, nós nos acusaram de ensinar heresia. E a essa pessoa, eu perguntei para ele: na verdade, você, em geral, muitos do cristianismo, tem a ideia triteísta. São três deuses, né, separados: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como três deuses. Mas, irmãos, Deus é um só. A Trindade é para trabalhar, para nos comunicar o Deus, o Pai, que habita na luz inacessível, e chegar até nós. A Trindade é como aquela figura que nós vimos: o Pai na boa terra como um manancial profundo. Ninguém alcança ele, ninguém chega perto dele. Mas graças a Deus, o Filho trouxe o Pai como manancial até a superfície da terra. É a fonte, Cristo é a fonte. E o Espírito é o ribeiro, é o rio que flui para alcançar mais pessoas. Então, irmãos, a Trindade é para fazer chegar esse Deus como vida até o homem. Como Espírito, nós hoje recebemos a vida eterna através da palavra. Mas o que está no manancial, no Pai, o que está no Filho, que é a fonte, o que está no rio, que é o Espírito, é a água. É a mesma água, é o mesmo Deus, é um só Deus. Então, irmãos, nós temos um só Deus dentro de nós. O Espírito de Deus está em nós, o Espírito de Cristo está em nós, Cristo está em nós, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo está em nós, habita em nós, Deus habita em nós. E o nosso espírito nasceu do Espírito quando nós cremos em Jesus, em João capítulo 3, versículos 5 a 8. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, irmãos, precisamos nascer do Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo.
O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, irmãos, o dia que nós cremos no Senhor Jesus, nós nascemos do Espírito. Nós somos feitos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, assim, Cristo, como o Espírito, passou a habitar em nosso espírito como a unção interior. Vocês estão entendendo? Então, hoje nós temos a unção interior, temos o Espírito que habita no nosso espírito.